A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Ronaldo aqui passando e falando com vocês para mais uma aula do CFO, nosso curso de formação de obreiros, tá? Iniciando aí uma nova apostila, é a apostila de epístolas, e aí vamos falar de epístolas paulinas e também epístolas gerais, será aí a nossa aula em relação a essa última apostila. Nós vamos falar na primeira etapa só das epístolas paulinas, tá? E nas epístolas paulinas, nós vamos dividir em duas aulas a epístola paulina, para que não fique muito conteúdo aí em uma aula só, tá bom? E as demais epístolas será dividido em 4 aulas, ou seja, total 6 aulas, e a gente conclui aí a nossa apostila de epístolas, tá bom? Então vamos aí a nossa epístolas paulinas, né? A primeira parte 1 aí da epístolas paulinas. Os irmãos já estão aí familiarizados aí com a questão do layout, não há necessidade de explicar, só ir seguindo aí os slides, tá? Quero lembrar os irmãos, estou um pouquinho aí com rouquidão, devido aí às aulas, vim gravando várias aulas e também gravei para a escola dominical, então tenho falado bastante e a garganta tem estado um pouco ruim aí, mas nada que venha atrapalhar aí no andamento da aula. Se eu der alguma, os irmãos me perdoem, tá? Vamos à introdução da nossa aula. Paulo era judeu e fariseu, tá? Encontrado pela primeira vez no livro de Atos, e lá ele estava com o seu nome hebraico Saulo, tá? O nome dele hebraico é Saulo. Nasceu em Tarso, lá na Sicília, cidade localizada em Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, tá? Provavelmente ele nasceu uns 10 anos aí depois de Jesus, pois quando ele é mencionado na ocasião do apedrejamento de Estevão, ele é mencionado como um jovem, tá? Então acaba se deduzindo aí que ele nasceu uns 10 anos aí, provavelmente aí uns 10 anos após, depois de Jesus Cristo, tá? O seu pai, sem dúvida, era um judeu, e que comprou uma cidadania ou recebeu a cidadania romana. Comprou ou recebeu essa cidadania romana, por esse motivo, Paulo também era cidadão romano. Por isso que ele apelou para ser julgado por Roma, no caso aí pelo próprio César, né, pelo próprio imperador, visto que ele tinha cidadania romana. Então, ele era do partido dos fariseus. Nós explicamos aí na aula que nós estudamos sobre cristologia, falamos aí no final dos partidos, os irmãos que estudaram cristologia estão familiarizados com isso. Paulo era desse grupo de fariseus, ele era cidadão romano e também cidadão hebreu, né? Ele tinha dupla cidadania. Ainda dentro da introdução, diz assim, a despeito aí da sua cidadania, ele foi criado numa família judaica, né, devota, essa família além de judaica era devota, e também era da tribo de Benjamim, e recebeu uma instrução cuidadosa. Para os irmãos terem uma ideia, aí olhando essas informações, que a gente tem um parâmetro de como que Paulo foi um homem que se preparou muito, né, na questão do estudo. Aos 5 anos de idade, o seu pai fez com que ele começasse a estudar a história dos hebreus. Com 10 anos, ele iniciou os estudos da lei. E aos 15, ele foi levado pelos pais para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Gamaliel é o rabino mais famoso da sua época. E ali o apóstolo Paulo, né, posteriormente vim ser apóstolo Paulo, vamos colocar assim, o adolescente Saulo, passou a estudar com Gamaliel, um rabino aí de muito conceito, tá? Isso o levou a mais tarde escrever a si mesmo Hebreu dos Hebreus, tá? Então, portanto, Paulo foi criado de acordo com o judaísmo e circuncidado no 8º dia de vida. Ele era zeloso na obediência de cada ponto da lei mosaica. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Um homem que desde criança, desde da sua meninice, já estava estudando a palavra e não parou de estudar sobre a história dos hebreus, sobre a lei, tá?
sobre Antigo Testamento. Então, quando a gente vê Paulo falando com muita propriedade dos assuntos, era porque ele era um grande estudioso aí da sua época. Posteriormente disse aos líderes judeus, né? Nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, com todos vós hoje sois, né? Como todos vós hoje sois, melhor dizendo. Atos capítulo 22, versículo 3, tá? Então todos os mestres judaicos exerciam determinada função para sobreviver. E por isso que não é de admirar também que esse líder religioso altamente educado também aprendesse uma profissão com seu pai. Paulo era fabricante de tendas e a Bíblia vai nos relatar e mencionar algumas vezes aí que ele usou para sustento essa profissão, ele exerceu essa profissão com a finalidade de trazer o sustento, e ele chega até a dizer que ele não queria ser pesado aos irmãos. Os irmãos podem estar conferindo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, ou 2 Tessalonicenses 3 e 18. Tá? Existem muitas evidências aí nessas e outras passagens de que ele trabalhava, tá? Também lá em 1 Coríntios 9, do 16 até o 19. E como eu disse, é para não impor o jugo sobre as pessoas entre as quais ele desejava proclamar o evangelho. Embora ele dissesse que o obreiro é digno do seu salário, ele procurava fazer as tendas, que aí ele tirava um recurso financeiro para seu sustento. Além disso, dada a maneira como os professores itinerantes e filósofos esperavam ser sustentados pelas pessoas com alimentos e finanças, Paulo provavelmente não desejava ser considerado mais um aventureiro. Não era esse o propósito dele, pelo contrário, o propósito dele era realmente estar levando o evangelho. Tá? O legado de Paulo para o mundo é enorme. Se nós olharmos aí para o Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver o quanto que ele deixou vou usar a expressão material, para que nós pudéssemos estar usando nos dias de hoje, tá? Então, além do fato de ter levado a verdade do Evangelho e praticamente todo mundo conhecia da sua época, ele também escreveu muitas cartas. E essas cartas foram muito significativas. Elas chegaram até nós como parte do canon no Novo Testamento. Não existe um escritor que escreveu tanto, que está aí no canon, tanto no Novo Testamento como o apóstolo Paulo, que foi dos maiores escritos aí que nós temos aí em termos de quantidade, o volume do apóstolo Paulo, tá? E esses documentos são cheios de exposição sobre Jesus, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a vida cristã, o futuro e também sobre a natureza da igreja. E a gente vai ver que com muita propriedade, tudo aquilo que ele deixou escrito foi com muita propriedade de quem tinha um conhecimento profundo. As suas cartas não podem ser examinadas detalhadamente aí nesta pequena apostila, nesse livro que o curso está proporcionando aos irmãos, e o resumo apresentado não faz justiça à profundidade dos ensinamentos que cada um contém, tá? Não há como a gente se aprofundar, e aqui mais uma vez eu menciono que é um curso básico, e é apenas uma porta de entrada para que você possa estar sendo despertado para aprofundar-se cada vez mais aí no estudo da palavra de Deus. Então, talvez aguce esse apetite aí do aluno e leve a examiná-lo mais profundamente aí as escrituras, principalmente aquilo que Paulo tem ensinado, porque é muito, muito útil para a igreja nos dias de hoje. A instrução da igreja, ela passa pelo Novo Testamento, nas epístolas, nos ensinamentos de Jesus, nas epístolas tanto paulinas como gerais, mas nós vamos ver aí que as epístolas paulinas, elas são de suma importância aí para os nossos dias, tá? Em muitos aspectos, as epístolas atribuía a ele, né? A gente vai observar que sempre vai, em algumas delas, ele chega até a se identificar, tá? E existem 3 escritas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, tá? Certamente Paulo foi o maior mestre da fé cristã depois do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa conclusão, ela é muito real, tá? Porque depois de Cristo, como eu vinha dizendo, o maior conteúdo aí de doutrinas, de ensinos para a igreja são deixados pelo apóstolo Paulo, tá? Chamado e dirigido pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho, esse grande teólogo expôs
as profundidades da fé cristã de uma maneira que se mostra fundamental para a igreja de Jesus através dos séculos. A gente observa a questão aí de profundidade nos escritos do apóstolo Paulo, e algumas vezes, e uma delas mais conhecida aí na ceia, quando ele usa a expressão que recebeu do próprio Senhor a instrução aí e que trouxe para nós os ensinamentos dados pelo próprio Senhor, né? Então, o seu total de compromisso com o Evangelho de Cristo crucificado permanece como um exemplo para todos os crentes, e aí, independente da época, porque o desejo dele era de preservar a verdade contra toda heresia ou qualquer coisa que tentasse desfazer o direito à salvação somente pela graça, e que somente pela graça brilha através de todos os seus escritos, né? Ele vai mostrar que a salvação ela vem pela graça, né? Nós estamos vivendo os dias aí de pessoas que entendem que o evangelho ele pode viver misturado com as coisas do mundo, e o evangelho não é isso, meu querido. O evangelho ele é proclamado para vivermos a parte deste mundo aí que está em pecado. Quando nós falamos de a parte, nós estamos falando de vida, de testemunho, de que venhamos literalmente levar o nome de Cristo através não só das nossas palavras, mas também das nossas atitudes, da nossa forma de viver, do nosso caráter, e esse caráter ele precisa ser passado no crivo da palavra, e as escritas, o que Paulo deixou, ela vai nos dar assim uma gama, irmãos, de orientação para que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus, tá? Então, o seu profundo zelo pela aplicação da verdade do Evangelho na vida do crente levou-o a escrever páginas sobre como se deve viver o autêntico cristianismo no meio de uma sociedade pagã. Nós estamos vivendo aí num período de muito grande, de muito intenso de pecado, e algumas pessoas elas não têm se preocupado com isso a ponto de permitir que o pecado entre aí no meio da igreja e achar que é normal. E não é normal, tá? Segundo a palavra de Deus, nós precisamos viver uma vida separada. Tudo isso só seria alcançado por meio do Espírito Santo. Esse é o fator principal das Escrituras Sagradas, e não seria diferente naquilo que Paulo escreveu, a inspiração do próprio Espírito Santo, que vive no interior do crente para realizar os seus propósitos, né, o propósito do Pai, no caso. Então, o Espírito Santo é que vai nos convencer e vai trabalhar. Porém, a inspiração das Escrituras, ela parte do princípio, nós cremos dessa forma, que é do Espírito Santo. Agora, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, inserido aí num contexto de escritor do Novo Testamento, ele é um escritor também inspirado pelo Espírito Santo. O seu profundo amor pelos irmãos na fé, e a maneira como sofria e entristecia-se com os pecados e o sofrimento deles são vistos não somente no modo como escreveu sobre os crentes, né, mas também com grande carinho e encorajamento, mas em suas repetidas referências às orações que fazia por eles. Tá? Paulo não só levou a mensagem, não só escreveu as cartas para instruí-los, para corrigi-los, para estarmos até mesmo repreendendo, mas também ele faz referências aí repetidas sobre a oração que fazia pelo povo, né? Mostrando aí o seu cuidado para com o povo. A profunda convicção de que todos pecaram e estão debaixo do julgamento de Deus, e sua preocupação para que os homens e mulheres ao redor do mundo encontrassem a salvação de que precisassem, tão desesperadamente, levaria Paulo a responder ao chamado para pregar o evangelho, né? Ele responde esse chamado, né? Para o apóstolo, Cristo era a única resposta. Tudo ele leva aos pés da cruz, né? A esse Cristo, a esse Senhor que deu sua vida por nós, e ele mostra, não só através do seu ministério, não só através dos seus escritos, mas a sua vida foi uma vida de exemplo aí de que Cristo era a principal fonte inspiradora e também o objetivo dele.
Então Cristo era a única resposta. Ele era o foco e o poder da vida de Paulo, e acima de tudo, aquele que morreu para que ele recebesse o perdão e encontrasse a justificação e a vida eterna no último dia. Ele se preocupava em levar essa mensagem às pessoas, mas não deixando de preocupar consigo mesmo, para que ele também pudesse alcançar a vida eterna. E aí nós vamos entrar aí a carta de Romanos, falando aí, cada epístola aí, falando um pouquinho de cada uma delas. A primeira que nós vamos falar é a de Romanos. Vamos lá então? A justificação pela fé. A natureza aí da obra de Cristo, né? Seria a justificação pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo ele vai escrever da seguinte forma: Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E já no capítulo 8, versículo 38 e 39, ele diz assim: Estou convencido, algumas traduções dizem convicto, de que nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder ou poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Paulo ele foi escolhido por Deus para ser o principal explanador do evangelho perante o mundo. E a sua carta aos Romanos é a explicação mais completa que o apóstolo oferece do seu entendimento do Evangelho. A carta de Romanos, dentre todas as aí, eu gosto de todas as cartas paulinas, mas a carta de Romanos ela traz instruções para nós enquanto igreja de uma forma muito profunda, irmãos. Não que as outras não sejam, mas ela vai oferecer, como diz aí o comentarista aqui da nossa lição, um entendimento do Evangelho de uma forma aí sublime, né? Data então e ocasião dessa carta. Na primavera de 57 depois de Cristo, ou talvez até mesmo o inverno aí de 57 e 58, virando 57 ao 58, Paulo estava lá em Corinto quando ele escreveu essa carta, no fim da sua terceira viagem missionária. Ele estava a ponto de partir para Jerusalém e também estava levando a oferta para os crentes pobres daquela cidade. Está lá no capítulo 15, versículo 22 e 27. Então, uma senhora chamada Febe, e ela era de Cencreia, subúrbio de Coríntio, estava de viagem marcada para Roma, e Paulo aproveitou a oportunidade para enviar a carta pelas mãos dela. Então, quem levou a carta, quem estava portando essa carta, era uma senhora chamada Febe, que era de Cencreia, e Paulo, sabendo que ela estava indo para lá, aproveitou a oportunidade para que pudesse estar levando esta carta. Está lá no capítulo 16, versículo 2. Tá? Não existia serviço postal no Império Romano. A não ser para correspondências oficiais do governo. Então, as cartas particulares, ela dependia de amigos e também de viajantes para que pudessem estar sendo levadas. Então, Paulo aproveitou esse momento e enviou a carta à igreja que estava em Roma. Tá? Paulo escreveu aos cristãos de Roma para informar-lhes que estava pondo a caminho para lá. Era o propósito dele ir para Roma. Paulo sempre teve o desejo de ir para Roma. E isso foi antes de Deus ter dito a Paulo que ele seria seu testemunho em Roma, está em Atos 23 e 11. E Paulo ainda não tinha certeza que sairia vivo de Jerusalém, também aí no capítulo 15 e 31 de Romanos. Então parece apropriado que ele, o apóstolo aos gentios, deixasse registrado por escrito na capital do mundo de então, né, uma explicação acerca da natureza do evangelho de Cristo, caso fosse assassinado antes de poder chegar até Roma. Ele tinha o desejo de ir para Roma, mas ele não tinha certeza se chegaria lá. Então essa carta foi uma forma dele levar uma mensagem, só para os irmãos entenderem, a igreja de Roma não é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Roma, acredita-se que ela foi fundada pelos prosélitos judeus que estavam no dia de Pentecoste. Tá? E depois também alguns judeus que saíram de Jerusalém foram morar na capital Roma, né? Capital romana, do Império Romano, que era Roma, e aí lá esses irmãos se juntaram e estavam cultuando a Deus, e ali formou a igreja de Roma. Mas em si não foi o apóstolo Paulo que escreveu, perdão, que fundou a igreja lá em Roma. Não essa fundação não foi dele, dentre várias que ele fundou, essa não foi.
Tá bom, irmãos? Perdão, irmãos. Como disse para os irmãos, eu não estou bem da garganta. E eu preciso passar aula para os irmãos, né? Não tem jeito. Paulo ainda não havia estado em Roma e finalmente ele chegou à cidade 3 anos depois de ter escrito esta carta, que os irmãos sabem lá, tem a primeira, segunda e terceira viagem missionária. Depois ele faz a viagem para Roma, mas ele vai como um preso, porque ele apelou para César, tá? Então, o núcleo da igreja de Roma provavelmente era constituído pelos judeus romanos, como eu falei, que pertencia ao estado de Jerusalém do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 10. E nos 28 anos desde então, né, passados os dias de Pentecostes, muitos cristãos de diferentes partes do Oriente haviam por diversas razões migrado para a capital, incluindo aí se alguns dos próprios convertidos, incluindo-se alguns dos próprios convertidos e amigos íntimos do apóstolo Paulo. O mártiro de Paulo e provavelmente o de Pedro ocorreram na Roma cerca de 8 anos depois que a carta foi escrita, tá? 8 anos aproximadamente aí é que Paulo e Pedro foram martirizados, foram mortos depois que essa carta foi escrita, tá? Vamos aí então ao contexto da carta. Os judeus acreditavam que a lei mosaica era definitivamente e decisiva como expressões universal obrigatória da vontade de Deus, tá? Eles acreditavam na questão da lei mosaica, que era a vontade de Deus e universal e obrigatória, né, para todos. Por isso, muitos judeus, ou cristãos judeus, melhor dizendo, insistiam que os gentios que quisessem se tornar cristãos deveriam primeiramente se considerar e guardar a lei mosaica. Por isso, há dúvida quanto a um gentio se tornar cristão sem primeiramente passar pelos ritos aí do judaísmo, era um dos grandes problemas do momento. O cristianismo teve o seu início com a religião judaica e certos líderes judaicos, no caso líderes judaicos poderosos, estavam resolvidos a deixar a situação assim. A circuncisão era o rito físico que constava como cerimonial, cerimônia inicial para os prosélitos. Os prosélitos, irmãos, eram aqueles que se convertiam, no caso o prosélito judeu, se convertia ao judaísmo. Então o que acontece? Os judeus, os líderes religiosos queriam que quem dos gentios, que não era do povo de Israel, se convertesse ao cristianismo, tinha que passar pelos ritos aí, pelos costumes do judaísmo, tá? Para que eles pudessem fazer parte. Então a circuncisão era um dos ritos, né? E era um rito físico que constava na cerimônia aí inicial dos prosélitos. Então todo aquele que se convertia ao judaísmo passava por isso. Os irmãos sabem que um menino ao 8º dia, um menino judeu, ele tinha o prepúcio cortado, né, para que pudesse fazer a circuncisão. E todo aquele que se convertia, independente da idade que ele fosse, também tinha a necessidade de assim o fazer. E aí, quando os cristãos, os gentios começam a se converter ao cristianismo, os judeus queriam também que eles estivessem sendo circuncidados. Tá? E o argumento principal de Paulo, então, sobre isso? O argumento principal de Paulo em Romanos é que a justificação do indivíduo diante de Deus depende fundamentalmente da misericórdia de Cristo e não da lei de Moisés. Tá? Não é uma questão de lei em absoluto, visto que nenhuma pessoa, no caso, poderá, em hipótese alguma, viver totalmente à altura da lei de Deus, que é uma expressão da santidade divina, né? Então não era uma questão de lei. Somos justificados porque Cristo morreu por nós, né? Somos justificados somente por este Cristo e segundo a profunda vontade do coração do próprio Senhor, que perdoa as pessoas dos seus pecados. Então aí nós somos justificados. E este era o argumento do apóstolo Paulo, tá? Que a nossa justificação ela era pelo Senhor. Então, se nós tivéssemos fé nele, nós éramos justificados pela fé. Então, a situação das pessoas diante de Deus não dependia do que ela tenha feito, ou tinha feito, ou o que poderia fazer. Pelo contrário, ela baseava-se totalmente no que Cristo fez, tá? A favor dessa pessoa e aí da aceitação por parte de cada pessoa. Tá? Vamos entender aí. Não teria mérito na salvação o que eu fiz ou o que eu teria capacidade até mesmo de fazer. Mas é o que Cristo fez e eu aí sim
aceitar aquilo que Deus fez por nós. Ou seja, a salvação é uma dádiva pela graça oferecida por Cristo, tá? Então essa dádiva da salvação, ela só pode ser oferecida por Cristo, não há mérito em nenhum em nós e em nenhum ser humano. Todos nós, todo ser humano, ele depende totalmente, exclusivamente daquilo que Cristo fez pela humanidade, e individualmente falando por cada um de nós. E aí, quando nós aceitamos aquilo que Cristo fez por nós, nós alcançamos a graça oferecida por Cristo. Por isso, Cristo tem o direito a total e sincera lealdade, fidelidade, devoção e obediência. Cristo ele tem total direito, e esse direito seja com sinceridade, uma lealdade sincera, uma fidelidade sincera, uma devoção sincera e uma obediência sincera de todos os seres humanos, porque ninguém pode alcançar a salvação por algo que tenha feito, mas por aquilo que Cristo fez. O que nós precisamos é aceitar, e aí quando nós aceitamos, nós estamos tendo a dádiva da salvação pela graça, e isso é oferecida pelo próprio Senhor. Em síntese, Romanos capítulo 1 e capítulo 2 vai falar da a necessidade universal do Evangelho. O capítulo 3, ele vai falar de Cristo é a propiciação pelo pecado. Lá no capítulo 4, o caso de Abraão. Capítulo 5 vai falar de Cristo e Adão. Capítulo 6, que motivação existe nesse caso para vivermos em retidão? Já no capítulo 7, o que é a lei? No capítulo 8, a lei do Espírito. Capítulo 9 até o capítulo 11, o problema da incredulidade dos judeus. O capítulo 12 vai falar da vida transformada. Capítulo 13 fala da obediência à lei civil. Capítulo 14 fala julgando uns aos outros. O capítulo 15 até o versículo 14 vai falar da união fraternal. E a partir do versículo 15 até o versículo 33, que é até o final do capítulo, o plano de Paulo para ir a Roma. E, por final, o capítulo 16, os assuntos gerais. Essa é a síntese aí da carta do apóstolo Paulo. Como nós falamos, é bem resumido, irmãos, só para um entendimento base aí dos irmãos sobre essa carta aí de Paulo aos romanos. Vamos à primeira carta de Coríntios, é a próxima epístola que nós estaremos estudando. Introdução aí. Desordem na igreja, dons espirituais, o capítulo do amor, a importância da ressurreição. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Está lá em 1 Coríntios 15 e 14. O contexto desse texto vai falar contra aqueles que não creem na ressurreição, tá? Por isso que ele está debatendo. Se não acredita na ressurreição, Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Data e ocasião aí da carta. Paulo, ele provavelmente escreveu essa primeira carta de Coríntios por volta do ano de número 55 depois de Cristo, perto do final do período de 3 anos aí que Paulo passou lá em Éfeso, né? Ele ficou 3 anos lá em Éfeso, e no final aí desse período aí dos 3 anos ele escreve essa carta. 1 Coríntios aí você vai ver a referência, capítulo 16, 5 a 9, e também Atos 20 e 31. Paulo estava planejando passar em Corinto no inverno, o inverno seguinte, né? Está lá no capítulo 16, versículos 5 e 8. O qual de fato aconteceu. E aí os irmãos podem comprovar lá em Atos 20, versículo 2 e 3. Cerca de 3 anos depois de partir de Corinto, Paulo estava em Éfeso, cerca de 440 quilômetros a leste, do outro lado do mar Egeu. E ele estava fazendo a obra mais maravilhosa da sua extraordinária carreira. Tá? Tanto Corinto quanto Éfeso ficava numa movimentada rota comercial e os navios faziam travessia constante entre essas duas cidades. Então Paulo estava num lugar bem estratégico, um lugar que ele poderia estar alcançando muitas pessoas. E uma delegação de líderes da igreja de Corinto foi enviada a Éfeso a fim de consultar o apóstolo Paulo.
e era acerca, né, ou a respeito de alguns problemas e também da desordem muito grave que tinha surgido na igreja. Então ele recebe essa delegação, vai falar de alguns problemas que tinha na igreja e também vai falar da desordem que estava tendo na igreja. E foi como resposta a essas perguntas que Paulo escreveu 1 Coríntios, escrevera pelo menos uma carta anterior que não existe mais, está lá em 1 Coríntios 5 e 9. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, que essa referência eu quero ler e aqui dar uma explicação aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 diz assim: E também habitavam na banda... Oh, perdão, irmãos, eu estou em Crônicas. Só um minutinho. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 diz assim: E já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, só para entendimento dos irmãos, não vão alterar o que está na Bíblia, tá? A primeira carta de Coríntios, para nós, é essa carta que está registrada, e a segunda que os irmãos conhecem, 1 e 2 Coríntios. Porém, antes dessa carta de Coríntios, Paulo escreveu uma carta. Tá? Então, Paulo escreveu uma carta para eles, e aqui o texto está dizendo, ele diz assim: porque já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com que se prostituem, não se associeis. Tá? Então, ele já havia escrito uma carta. Na verdade, a primeira carta, ela é a segunda carta, tá? Porque Paulo já havia escrito para eles uma carta. Tá? E alguns teólogos também dizem que a segunda carta, que é a segunda para nós, tá? Também teve uma carta anterior. Então, na verdade, para Coríntios, segundo alguns estudiosos, são 4 cartas, tá? Sendo que a primeira para nós é a segunda é a segunda e a segunda é a quarta, tá? Ou seja, uma primeira que não existe mais, depois a que a gente tem, uma terceira que não existe mais, e aí ficando aí uma quarta carta. Então, para nós ficou a segunda e a quarta, porém, para nós é primeira e segunda carta de Coríntios, tá? A primeira eu tenho aqui a referência bíblica, 1 Coríntios 5 e 9, tá? Como eu disse, a segunda, alguns teólogos defendem essa questão. Mas vamos ficar aqui nessas 3 cartas, tá? Uma antes dessa, o apóstolo Paulo havia escrito já. Então, essa carta de Coríntios, que para nós é a primeira carta, ela na realidade já é uma segunda carta. Então, nós temos aí... para nós, 1 e 2 Coríntios é o que vale, é o que ficou registrado. Mas ele já havia escrito já uma carta à igreja lá em Corinto. Tá? Dito isso, vamos ao próximo slide, ainda dentro desse tópico data e ocasião da carta. Diz assim: na presente carta, Paulo responde várias questões levantadas aí por esta delegação que veio com ele. Entre elas estão aí das divisões entre os membros da igreja. A igreja estava dividida. Vai falar também da imoralidade. Né? A primeira referência, perdão, irmãos, capítulo 1, e vai do versículo 10 até o 24. Vai falar da imoralidade no capítulo 5 e também capítulo 6, do 12 até o 20. Vai falar dos litígios judaicos uns contra os outros, está lá em 1 Coríntios 6, do 1 ao 18. Tá? E também das práticas impróprias na ceia, que é a leitura que nós fazemos sempre, 1 Coríntios, a gente lê a partir do versículo 23, mas na verdade esse assunto começa no versículo 17, de as práticas impróprias ali, de como eles estavam se reunindo para a ceia do Senhor. Tá? Então, entre as questões aí levantadas pela delegação, essas aí eram as mais pontuais. Paulo também trata aí dos falsos ensinos a respeito da ressurreição do corpo, né, lá no capítulo 15, e ele também encoraja a igreja de Corinto a fazer donativos para o sustento dos crentes judeus pobres, né, judeus pobres, lá de Jerusalém, no capítulo 16, versículo 1 ao 4. Então você vê que Paulo vai trabalhar aí aquilo que a delegação havia apresentado para eles e também aproveita para falar sobre os falsos profetas ou os falsos ensinos e a encorajar a igreja também a ser uma igreja que tem o coração voltado à prática de estar abençoando aí os irmãos lá em Jerusalém ou os necessitados. Vamos aí à síntese aí da carta. No capítulo 1 nós falamos das facções, aí Paulo fala da facção na igreja, né? No capítulo 2 ele fala da sabedoria de Deus. No capítulo 3 ele vai falar da igreja pertence a Deus. É uma das coisas que nós precisamos muito nesse dia bater nessa tecla, a igreja pertence a Deus. Capítulo 4, Paulo vindica a sua posição, ele vai mostrar que ele é apóstolo. Capítulo 5,
é o caso do incesto, que os irmãos conhecem que tem nessa primeira carta, tá? Ele manda jogar o camarada para fora. O capítulo 6, até o versículo 1 até o 8, ele vai falar das demandas judiciais, e a partir do versículo 9 até o 20 vai falar da imoralidade. Ele entra no capítulo 7, falando sobre o casamento. Lá no capítulo 8, ele fala da carne sacrificada aos ídolos. Capítulo 9, ele fala do ministério assalariado, né? No capítulo 10, versículo 1 até o 13, ele fala do perigo de cair. Já do versículo 14 em diante, até o final, ele vai falar sobre a carne sacrificada aos ídolos, mais uma vez. No capítulo 11, no versículo 1 até o 16, ele vai falar da participação da mulher no culto. E do 17 ao 34, ele fala da ceia do Senhor, né? Do versículo 17 em diante, até o 34. Fala da ceia do Senhor. Depois, no versículo 12, ele fala dos dons espirituais. E no capítulo 13, ele fala do amor, né? Ele fala o amor. Os temas aí, a síntese aí da carta do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios. E aí, agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Dentro da introdução, sempre vai ter um versículo, um texto da própria carta, tá, irmãos? Esse é o padrão que está as epístolas. Então vamos lá, os dois versículos, às vezes vai ter um, às vezes vai ter dois. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Também temos ainda, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura é. As coisas antigas ou velhas, como queira, já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos à data e a ocasião da carta? Na parte final da segunda viagem missionária, no ano 52, 53 aí depois de Cristo, Paulo passara 1 ano e meio em Corinto e fizera numerosos discípulos, tá? Atos, capítulo 18, versículo 10 e 11, né? E depois aí na terceira viagem missionária, ele passou 3 anos em Éfeso, falamos isso na primeira carta, no ano 54 e 57. Então 52 e 53, ele está lá em Corinto. 54 e 57 ele está em Éfeso. E aí na primavera de 55, enquanto ainda estava em Éfeso, Paulo escreveu o 1 Coríntios, como nós já falamos lá, primeiro capítulo 16, versículo 8. Tá? Aí no ano 55. Pouco depois, houve um grande tumulto entre os populares e Paulo quase perdeu a vida, né? Logo em seguida aí essa carta aí de 55 que ele escreveu, a primeira, que é para nós a primeira, mas os irmãos vão lembrar lá que já era a segunda carta que ele escrevia à igreja de Corinto, né? Então, partindo de Éfeso, Paulo entrou na Macedônia e no verão de outono de 55, né, ele sai de Éfeso, vai para Macedônia e lá no verão de outono do ano 55 depois de Cristo, Paulo visitou as igrejas ali da região de Filipe, de Tessalonicense, e em meio a muitas ansiedades e sofrimento, e depois de esperar durante um longo tempo por notícias da igreja de Corinto, Paulo encontrou-se com Tito, tá? Que viera lá de Corinto com relato de que a carta de Paulo surtiria um bom efeito, que era a primeira carta lá, e esse está registrado lá em 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 6. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 6. Diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tá? Então, depois dele esperar um longo tempo notícia da igreja de Corinto, Tito vem, dá a informação para ele que a primeira carta, a primeira para nós, mas já era a segunda carta que ele escrevia, que a carta surtiu um bom efeito. Mas que também alguns líderes da igreja de Corinto ainda negavam ser Paulo genuíno apóstolo. Tá? Surtiu um bom efeito, mas tinha essa questão aí deles estarem negando Paulo como um genuíno apóstolo. Por que sempre teve essa questão? Porque os demais apóstolos, eles andaram com Jesus. Só o apóstolo Paulo que não foi discípulo de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, todos eles andaram com Jesus e posteriormente eles vieram ser apóstolos. E já o apóstolo Paulo, ele não tinha ele não teve esse período andando com o Senhor, ele se converteu no caminho de Tarso, os irmãos sabem a história, né?
a caminho de Damasco, perdão. E aí o que acontece? As pessoas questionavam muito o apostolado dele, por isso que em muitas cartas ele começa as cartas dizendo assim, Paulo chamado pelo Senhor, não pelos homens. Às vezes ele fala não pela vontade humana, mas pela vontade do Senhor. Ele sempre inicia as cartas dele frisando essa questão de que o chamado dele é pelo Senhor, porque havia sempre essa questão aí de colocar em xeque a questão do apostolado dele. E lá em Corinto, ele estava tendo esse problema. Embora a primeira carta teve um bom efeito, agora estava tendo esse problema de que alguns líderes da igreja estavam negando o seu apostolado, né? Foi então que o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta, ou a segunda carta, e enviou adiante dele por meio de Tito. Então Tito veio visitar e Tito é o portador agora da carta. Está lá em 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 6 e também versículo 17. Vamos lá, capítulo 8, versículo 6, diz assim: E de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. E agora o versículo 17, que vai dizer da seguinte forma: pois ele aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Então ele manda Tito de volta para lá. Ele escreve essa carta com a expectativa de ele mesmo não demorar para chegar lá em Corinto. Então ele vê a situação, questionando o apostolado dele, ele faz uma projeção para ele mesmo estar indo lá para Corinto. Então o apóstolo Paulo escreve a carta porque os líderes estavam questionando o seu apostolado, embora a primeira carta havia tido um efeito muito bom, mas alguns líderes aí questionavam o apostolado dele. Quando Tito vem, ele escreve a carta e Tito leva a carta. Tá? O propósito desta carta parece ter sido principalmente a vindicação de que Paulo fez de si mesmo como apóstolo. Ele puxa nessa carta mostrando que ele era apóstolo. Bem como também lembrar que, tendo ele mesmo fundado a igreja em Corinto, tá? Ele puxa a questão e reivindica isso do apostolado dele, né? Na verdade, nem é reivindicar, ele vindica isso, o seu apostolado, e também lembrando aos irmãos lá de Corinto que foi ele que fundou a igreja em Corinto. Ele realmente tinha o direito de emitir o seu parecer sobre o modo de ela ser dirigida, tá? Uma vez que ele foi o precursor, ou foi o que abriu o evangelho lá em Corinto. Bom, irmãos? Não muito tempo aí depois, Paulo chegou a Corinto e passou ali o inverno. Está registrado lá em Atos capítulo 20, versículo 2 e 3, conforme ele havia planejado, capítulo 16, versículos 5 e 6. Tá? E enquanto estava em Corinto, ele escreveu a sua monumental carta aos romanos. Você vê que coisa interessante? Né? Ele escreve lá em Corinto, escreveu para Romanos. Porém, ele estava lá na região da Macedônia, e quando Tito vem, ele escreve a segunda carta. A primeira carta ele escreveu lá de Éfeso, tá bom? A primeira carta dos Coríntios escreveu de Éfeso, a segunda ele estava na região da Macedônia, visitando várias igrejas, e aí depois ele vai para Corinto, e lá em Corinto ele escreve a carta aos Romanos. Vamos à síntese aí desta carta? O primeiro capítulo vai falar da consolação de Paulo nos seus sofrimentos. O segundo capítulo fala um caso de disciplina. Ele vai tratar um caso de disciplina. O terceiro capítulo fala a glória do seu ministério, mostrando o quanto ele trabalhava. O quarto ele fala do martírio dele, né? O martírio do apóstolo Paulo. Já o capítulo 5 fala o que acontece após a morte. O capítulo 6 ele fala novamente os sofrimentos de Paulo. Já lá no capítulo 7 ele fala o relatório de Tito. Capítulo 8 e 9, a oferta para a igreja mãe. Né? Capítulo 10, a aparência pessoal de Paulo. Capítulo 11, Paulo pede desculpa por ser orgulhar. Capítulo 12, ele fala do espinho na carne. Né? E o capítulo 13, a visita a Corinto planejada pelo apóstolo Paulo. E aí concluímos aí segunda carta de Paulo. Vamos entrar aí a carta, ou a epístola, melhor dizendo, aos Gálatas. Caráter definido do Evangelho, ou definitivo do Evangelho, pela graça e não pela lei. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Capítulo 2, versículo 20
da carta aos Gálatas. A data e ocasião da carta. A obra de Paulo na Galácia tinha sido extremamente bem sucedida. Tá? O trabalho que ele fez lá foi um trabalho de excelência. E aí muitas pessoas, principalmente os gentios, aceitaram a Cristo com entusiasmo, porque ele faz um trabalho muito grande, ganha as pessoas para o Senhor, e essas pessoas aceitaram a Cristo com grande entusiasmo. Essas pessoas, elas se dedicaram ao Evangelho e demonstraram essa fé e começaram a ser fiel, enfim. Tá? Porém, depois de algum tempo de Paulo ter partido da Galácia, apareceram certos mestres judeus insistindo de que os judeus, que os gentios, melhor dizendo, não podiam ser cristãos sem também obedecer à lei mosaica. Lembra que a gente falou lá na introdução? Eles queriam colocar sobre ele o jugo, eu vou usar a palavra jugo para os irmãos entenderem, o peso da lei mosaica, tá? Que eles deveriam primeiro circuncidar, cumprir todos os ritos da lei mosaica, que era a crença do judaísmo, para depois eles então serem recebidos como cristãos, tá? E os gentios haviam lá na Galácia aceitado a Cristo com muito entusiasmo, mas esses falsos mestres chegam até lá e mudam a forma deles entenderem o evangelho, daquilo que Paulo havia ensinado a eles, havia falado do evangelho, e eles haviam se convertido e posteriormente também aprendido. E os Gálatas aceitam as doutrinas deles com a mesma sinceridade com que originalmente aceitaram a mensagem de Paulo. Né? Eles foram convencidos também por essa doutrina. E aí houve uma epidemia de circuncisões entre os cristãos gentios, né? Começou a circuncidar todos os cristãos que já eram gentios. E a circuncisão é o nome do rito físico na iniciação do judaísmo, como já explicamos para os irmãos. Então, se um homem que não tivesse nascido judeu, quisesse se converter ao judaísmo, ele teria que ser circuncidado e de observar as leis cerimoniais dos judeus. Eles teriam que estar cumprindo os ritos judaicos, tá? Quando Paulo ficou sabendo desse acontecimento, ele escreveu esta carta a fim de lhes explicar que a circuncisão, embora tivesse sido parte necessária no caso da vida nacional dos judeus, não fazia parte do evangelho de Cristo e absolutamente não dizia a respeito da salvação. Tá? Então, ele enfatizou a verdade essencial do evangelho, né, do Novo Testamento, de que o homem é justificado por nada menos e por nada mais do que pela fé em Jesus Cristo, tá? Não tendo aí a necessidade de cumprir os ritos aí do Antigo Testamento, da lei mosaica, e principalmente a questão da circuncisão, tá? Porque o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, nada mais e nada a menos, tá? Seria justificado pela lei, pela fé, não pela lei, pela fé. Então aí falando da data, dentro aí desse tópico da data, Paulo fundou as igrejas na Galácia por volta de 45 e 48 depois de Cristo. E ele visitou de novo durante a segunda viagem missionária no ano 50 depois de Cristo. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 1 e 6, até o 6. E outra vez, quando estava iniciando a terceira viagem, cerca aí do ano 54 depois de Cristo, lá no capítulo 18 e 23 de Atos, tá? Ele também passa lá na Galácia, tá? E outra vez, e a data tradicional e comumente aceita aí da redação dessa carta é cerca do ano 57. Então, em 45 ele passa a primeira vez, 50 ele passa pela segunda, 54 pela terceira, e lá no ano 57 ele vai escrever essa carta aos Gálatas. E no final da terceira viagem missionária de Paulo, né, quando 57 no final da terceira viagem de Paulo, quando ele estava em Éfeso e também na Macedônia ou até mesmo em Corinto, pouco depois de escrever a epístola aos Romanos, tá? Então, no final da viagem dele, ele sai de Éfeso, vai para Macedônia, como já explicamos, e aí vai também para Corinto. E aí, um pouquinho antes dele escrever aos Romanos, ele escreveu a carta aos Gálatas, tá? Ou a igreja da Galácia. Tá? Alguns acham que os Gálatas provavelmente foi escrito em 49, né? Por volta do ano 49 depois de Cristo, pouco depois do primeiro regresso de Paulo da Galácia, antes do concílio de Jerusalém, lá em 49 e 50 depois de Cristo. O concílio escreveu uma carta às igrejas da Antioquia da Síria e da Sicília, né, que são duas Antioquias,
declarando que a circuncisão não era necessária. Está no capítulo 15 de Atos, tá? E Paulo, e se Paulo tivesse escrito a carta dos Gálatas depois desta ocasião, poderíamos esperar que ele mencionasse a decisão do concílio de Jerusalém. Então, há essa questão aí de alguns acharem que ele escreveu em 49, mas eu vou voltar aqui só para os irmãos verem. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, não sei se o mouse vai aparecer aí para os irmãos. Vai estar no ano 57, aqui, ó, tá, 57 que ele escreveu. Já nesse slide que eu estou falando agora com os irmãos, já fala de alguns que creu que ele escreveu antes, no ano 49. Tá? Como é descartada essa questão dele não ter escrito no ano 49? Porque se ele tivesse escrito no ano 49, provavelmente ele ia citar o Concílio de Jerusalém, que seria bem assim depois, né? Se Paulo tivesse escrito a carta, depois da coisa, poderia esperar que mencionasse essa decisão. Tá? Por outro lado, a afirmação que ele diz assim, ó, lhes preguei o evangelho pela primeira vez, está lá em Atos 4:13, subentende que Paulo estivera na Galácia pelo menos outra vez, né? Então, lhes preguei o evangelho pela primeira vez, subentende que ele teve outras vezes. Fato que favorecia uma data posterior para a carta, tá? Depois da segunda viagem missionária. Talvez aí 51, 52 ou até mesmo 53 depois de Cristo, tá? Então, essa questão aí fica, o mais provável aí é o ano 57, aí definindo como a data da escrita da carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo às igrejas que estão lá na Galácia, tá? Que é na região ali da Galácia. Vamos falar aí dos judaizantes, dentro do tópico aí próximo aí. Os judaizantes era uma seita que, não querendo aceitar a decisão dos apóstolos a respeito da circuncisão, né? Eles, mesmo assim, os apóstolos haviam decidido que os judeus ficariam sendo circuncidados e os gentios não. Aí tem os judaizantes que não aceitou essa decisão e queria que os cristãos convertidos aí, que eram gentios, também tivessem que circuncidar, tá? Então eles continuavam a insistir que o cristão só poderia chegar-se a Deus por meio do judaísmo e que, portanto, os gentios, para se tornar cristãos, deveriam primeiramente ser circuncidados e observar a lei judaica. Tá? E eles vêm tratando essa questão aí como eles acreditavam. Então, os judaizantes, eles empreenderam por conta própria visitar, desequilibrar e perturbar as igrejas gentílicas. O que eles fizeram? Paulo era o apóstolo dos gentios, estava levando a palavra do Senhor a essas igrejas, e aí quando houve a questão e o concílio lá de Jerusalém decidiu que não havia necessidade dos gentios cristãos circuncidar, esses judaizantes tomaram por conta própria a iniciativa de visitar as igrejas, de desequilibrar e perturbar essas igrejas que já tinham recebido a doutrina, no caso, pelo apóstolo Paulo, em dizer que eles tinham que circuncidar, tá? Estavam resolutos em estampar a Cristo com a marca registrada judaica, né? Custasse o que custasse. Eles, sem medir esforços, eles queriam dizer que Cristo era a marca registrada aí, do judaísmo. Então, eles queriam estar levando ao povo gentil cristão a estarem praticando aí os ritos do judaísmo, tá? Contra isso, Paulo se manteve inflexível, tá? Se a observância da lei fosse imposta aos novos convertidos, esses convertidos, a obra de toda a vida de Paulo teria sido arruinada e o evangelho da graça teria subvertido, tá? Então, por isso que Paulo vai lá e ele não aceita isso, tá? Ele se mostra inflexível contra isso. A expansão do cristianismo, que passou de seita judaica para a religião mundial, era a paixão que ardia a alma do apóstolo Paulo, né? Então a expansão do cristianismo que passou de seita para uma região, ela ardia no coração dele. E para realizá-la, ele rompeu todos os laços que pudesse prendê-lo e utilizou o máximo todas as faculdades do seu corpo e da sua mente durante de mais 30 anos, irmãos, que ele pregou o evangelho e levou. Então ele rompeu com todos os laços que pudesse atrapalhar ele na propagação do evangelho. E o esforço para ajudar as igrejas gentílicas foi encerrado com a queda de Jerusalém no ano 70, tá? Então esse esforço de judaizar as igrejas gentílicas, ele acaba lá no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Ocasião que rompeu
todas as conexões entre o judaísmo e o cristianismo, tá? Aí rompeu de vez aí, não se falou mais de associar o cristianismo ao judaísmo, tá? Até esse momento, o cristianismo tinha sido considerado seita ou ramificação do judaísmo, até o ano 70 depois de Cristo. Até então aí eles consideravam o cristianismo como seita e também, ou no caso aí, uma ramificação do judaísmo. Mas a partir de então, os judeus e os cristãos ficaram separados, tá? Então, quem se convertia a partir desse momento, sendo judeu ou sendo gentil, era um cristão, tá bom? O judaísmo ficou de lado. Uma pequena seita de cristãos judeus, os ebonitas, continuou a existir em número cada vez menor e não reconhecido pela igreja e também era considerado apóstatas pelos judeus. Então, ficou ali os ibonitas, mas não provocaram aí grande problema para que pudesse vir até mesmo atrapalhar o crescimento aí do evangelho. Vamos à síntese aí do livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, Paulo oferece o seu evangelho diretamente de Deus. No capítulo 2, o relacionamento entre Paulo e os demais apóstolos. Capítulo 3 e 4 vai falar da servidão da lei. E o 5 e 6, a liberdade em Cristo. Vamos à carta aos Efésios, próxima epístola. A unidade da igreja, judeus e gentios, são um só em Cristo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Capítulo 3, versículo 20 e 21 de Efésios. As cartas que Paulo escreveu na prisão. Essa é considerada aí uma das cartas da prisão, Epístola das Prisões. Eu já vou falar das demais, né? Essa é uma das 4 cartas, né, que Paulo escreveu durante o seu encarceramento lá em Roma. Então, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Depois Paulo faz a viagem a Jerusalém, ficando um período lá em Malta, que o navio naufragou, que os irmãos lembram. E depois ele chega a Roma e aí preso e encarcerado ele escreve as 4 cartas aí que são chamadas epístolas da prisão. Quais são elas? A de Efésios, a de Filipenses, a de Colossenses e a de Filemão, tá? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Com exceção aí no caso de Filipenses, elas foram escritas na mesma ocasião, tá? E levadas pelos mesmos mensageiros. Então, Efésios, Efésios, Colossenses e Filemão, ela é levada pelo mesmo mensageiro, escrito na mesma ocasião. Agora, no caso da carta de Filipenses, ela foi escrita num outro período, tá? Sabemos de mais uma carta que Paulo escreveu na prisão, tá? Que veio a perder-se. Não há menção aí de que esta carta tenha sido extraviada nesse versículo, mas o versículo aí ele dá a entender aí que tem uma carta extraviada, que havia mais uma epístola, mas ele não faz a menção direta dessa carta. Mas acredita nisso, tá? Que teve mais uma carta que ele escreveu na prisão e que foi perdida. Essas cartas frequentemente são chamadas de epístolas da prisão, como eu já disse aos irmãos. Quais são o propósito da carta aos Efésios? Falando da carta aos Efésios. Paulo dedicou a sua vida a ensinar os gentios que estes podiam ser cristãos sem se converter ao judaísmo, tá? Essa doutrina desagradava aos judeus de forma geral, que considerava a lei mosaica obrigatória a todas as pessoas e tinham muito preconceito contra qualquer ou quaisquer gentios incircuncisos que ousasse a chamar os discípulos do Messias dos judeus. Então ele tem os judeus tinham essa chateação, ficavam chateados, né? E eu não vejo outra palavra aqui, coloca desagradável aos judeus, né? Quando se fazia menção do Messias dos judeus, né? E dizer-se discípulo dele, uma vez que não observasse a lei mosaica e os ritos dela, tá? Mas Paulo, ele sempre se dedicou ao evangelho aos gentios. Tá? Embora Paulo ensinasse os cristãos gentios a permanecer inabaláveis e inamovíveis, né? Sem se moverem, como rochas, na liberdade que tinha em Cristo,
conforme se lê lá nas cartas de Gálatas e também aos Romanos, ele não queria que tivesse preconceito contra os companheiros cristãos dos judeus, mas que considerasse os irmãos em Cristo, né? Que os considerasse irmãos em Cristo. Embora eles questionassem, brigassem, assim, brigar no sentido assim de querer impor para eles que circuncidassem e observassem os ritos da lei mosaica, Paulo trazia a esses cristãos gentios, novos convertidos, que não tivesse preconceito contra os cristãos judeus, mas que considerasse eles como irmãos, tá? Paulo não queria que existisse duas igrejas rivais, uma judaica e uma gentílica. Ele queria uma só igreja, com Jesus e gentios, com judeus, perdão, dizendo, e com gentios, unidos em Cristo. Então era uma igreja só, composta por judeus e gentios, e que estavam unidos em Cristo, e não duas igrejas rivais. Então esse não era o propósito dele. Então o seu grande gesto de solidariedade para com os elementos judeus a favor dessa união foi a vultuosa coleta de dinheiro que ele levantou nas igrejas gentílicas, aí perto do final da sua terceira viagem missionária, para os pobres da igreja mãe lá em Jerusalém. Uma das formas que ele tentou trazer e amenizar isso foi como? Levando essa oferta generosa aí aos irmãos em Jerusalém. A experiência do apóstolo Paulo tinha, ao demonstrar assim o amor cristão, que era levar os cristãos judeus a sentir-se mais bem dispostos para com seus irmãos e irmãs gentílicos, né? Era mostrar que o evangelho era o evangelho de união e não de separação, como eles estavam pregando ou querendo que fosse aí, para que fosse co-irmãos, estivesse aí essa questão de observar a lei. O gesto do apóstolo Paulo em favor da união, dirigido aos elementos gentios da igreja, foi a presente carta, dirigida ao principal centro de convertidos, né, que era em Éfeso, convertidos gentios no caso, exaltando a unidade, a universalidade e a grandeza inefável do corpo de Cristo. Tá? Para Paulo, Cristo era tão extraordinário e grandioso que neles cabiam pessoas de todas as raças, pontos de vista diferentes e também de opiniões preconceituosas, tá? Paulo ele entende isso, que todas as pessoas elas poderiam ser alcançadas por este evangelho. Não é diferente, irmãos, o evangelho não mudou, é o mesmo, tá? Nós cremos no evangelho em que todas as raças, todos os pontos de vista, todas as pessoas com opiniões e preconceitos, elas podem se chegar a Cristo. E Cristo é quem transforma as pessoas, que muda as pessoas para que elas possam ter um entendimento segundo a palavra do Senhor. Lá no capítulo 12 de Romanos, vai falando da questão do versículo 2, da renovação do entendimento. E isso ele é provocado na vida da pessoa quando ela se entrega à vontade do Senhor. Tá? Só Cristo tem o poder para solucionar todos os problemas da raça humana e levar a totalidade a uma vida social e familiar terrena. E até mesmo as miríades de seres do universo infinito e invisível, né? A união e a harmonia a Deus, só Deus tem essa capacidade, só Cristo tem a capacidade para solucionar todos os problemas e levar todos a uma vida com Deus. Qual é a síntese aí dessa carta? Apenas 6 capítulos. O primeiro capítulo fala das bênçãos espirituais. O capítulo 2, ou os capítulos 2 e 3, a igreja é uma só em Cristo. E o capítulo 4 fala da unidade da igreja, e o capítulo 5 e o capítulo 6 fala das novas obrigações. Amém, irmãos? Voltamos aí então, concluímos aí a nossa aula de hoje, né, falando aí dessa primeira epístola, ou das primeiras epístolas, né, da primeira parte das epístolas aí paulinas, e nós vamos aí está fazendo uma segunda aula, continuando falando das epístolas paulinas, dentro desse mesmo formato que os irmãos estão vendo aqui. Peço que os irmãos estejam aí acompanhando a aula, próxima aula, que estará posta para os irmãos aí no canal, no YouTube, tá bom? Deus abençoe os irmãos grandemente. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, o nosso grupo do WhatsApp, fique à vontade, faça a sua pergunta e dentro do possível estaremos respondendo aos nossos irmãos. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus? Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças e louvores
por tudo quanto tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de falarmos da Tua palavra, Senhor Deus, e que possamos a cada dia crescer em graça e conhecimento do Teu Evangelho. Abençoa a Tua palavra, abençoa os Teus servos, os alunos desta aula, os que, Senhor Deus, estarão também assistindo, que possam ser enriquecidos pela Tua palavra. Abençoe grandemente a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula, meus irmãos, em Cristo, o Senhor das nossas vidas. Deus os abençoe e até mais.